guerra invisível. O pior inimigo é aquele que eu e você não vemos. Nessa série nós vamos falar então sobre este tema, e eu quero falar com você hoje. Nosso tema de hoje é o mundo espiritual. Nós vamos entender o mundo espiritual. Porque essa guerra, ela acontece numa realidade espiritual, numa realidade que ela é transcendente, ela está além dessa realidade física e material que nós vivemos e existimos aqui nesse mundo. O primeiro ponto que eu quero ver com você é dizer e afirmar que o mundo invisível, ele é real. O mundo invisível, ele é real. Ele é tão real quanto o mundo físico. O problema é que nós, como seres humanos, estamos tão acostumados com as coisas palpáveis, com as coisas que a gente consegue tocar, sentir, que nós vamos nos tornando pessoas materialistas. Materialistas no sentido de achar que a única realidade que existe e que merece ser observada é a realidade física e material. Mas o que eu vou mostrar para você na Bíblia aqui hoje, através de vários versículos, é que existe um mundo espiritual, existe um mundo sobrenatural, existe um mundo invisível, e esse mundo é tão real quanto o mundo físico. Agora, tudo que acontece nesse mundo físico é influenciado pelo mundo espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo vai aqui, eu vou passar vários versículos para você entender. Paulo diz em Romanos 1 e 20, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. Paulo está dizendo que os atributos invisíveis, que os atributos de Deus, eles são invisíveis. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Paulo aqui está dizendo que nós não devemos focar a nossa vida, os nossos projetos e as nossas perspectivas apenas nas coisas que a gente vê. Porque se você já recebeu a Cristo como Salvador, você vive entre dois mundos. Você está no mundo físico, mas você está também no mundo espiritual. E Paulo está dizendo o seguinte: não olhe somente para as coisas deste mundo, comece a ter uma visão além dessa realidade. Ele diz o seguinte: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Por quê? Porque as coisas que você vê nesse mundo material, elas são temporais, mas as coisas que você não enxerga, elas são eternas. E nós não existimos a partir das coisas temporais. Quando você aceitou a Jesus, você foi resgatado para viver uma eternidade na presença de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus, ele veio para nos revelar o Pai. Por isso que a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é algo invisível, mas para tornar Deus uma realidade visível, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. No versículo 16 de Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer que em Jesus foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas o que, gente? Todas as coisas. Todas as coisas que estão no céu e sobre a terra. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus é criador de tudo. Deus é criador de tudo. Quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos Deus criando o mundo, o planeta, criando o céu, criando a terra, criando o ser humano, a água, o mar. E a gente acha que Deus criou só as coisas visíveis. Não, aqui Paulo está dizendo, nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Irmãos, Deus criou coisas extraordinárias nesse planeta, Deus criou coisas extraordinárias neste universo, Deus criou coisas extraordinárias nas galáxias, Deus criou todas as coisas, coisas que eu e você nem imaginamos, foi criado por esse Deus Todo-Poderoso. Ele criou os seres espirituais.
Irmãos, a nossa mente é muito limitada para entender todas as coisas que Deus criou. Tanto que Paulo diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que o coração humano ainda não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles os quais Ele ama. Agora, olhe, preste bem atenção, nós precisamos entender que há um mundo invisível que nos cerca e nos qual estamos inseridos nele. 1 Timóteo 1,17, Paulo vai dizer: ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo vai dizer que Ele é o Deus imortal e invisível. Em Hebreus capítulo 11, todos os heróis da fé, eles conseguiram vencer os seus desafios na terra, eles só venceram os desafios do mundo visível, porque eles estavam olhando para o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 27, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Ele abandonou o Egito, a influência do Egito, as riquezas do Egito. Ele se submeteu a todo aquele processo. Ele abriu mão do direito de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele peregrinou pelo deserto, ele sofreu tudo o que sofreu. Por que Moisés fez tudo isso, pastor? Porque ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés não estava olhando para essa esfera, ele estava olhando para a esfera invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 1, isso aqui é extremamente importante. A fé só é necessária por causa do mundo invisível. Eu vou dizer mais uma vez. A fé só é necessária por causa do mundo invisível. Por quê? Porque é a fé que traz do mundo invisível as realidades sobrenaturais para o mundo físico. Você não precisa de fé para as coisas visíveis. Você precisa de fé? Não precisa. Você não precisa de fé para as coisas que você pode tocar. Você só precisa de organização, você só precisa de planejamento. Há muitas pessoas que elas não conseguem acessar as coisas de Deus porque elas não têm fé. E por que elas não têm fé? Porque elas não precisam de fé, porque elas só querem aquilo que elas podem tocar, aquilo que elas podem ver, aquilo que elas podem controlar. A fé só é necessária por causa das coisas invisíveis. Olha o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é o quê? Certeza. A fé é a certeza de coisas que você já tem? Não. A fé é a certeza de coisas que você ainda espera, mas você tem certeza que vai chegar. Para isso você precisa de fé. É uma coisa que você ainda não tem, é uma coisa que ainda não chegou, é uma coisa que você ainda não tocou, mas você tem certeza que vai chegar. Por quê? Porque a fé faz com que você espere isso. Agora, a fé não é apenas certeza daquilo que você espera, a fé também é convicção. Veja bem, gente, ela é convicção de fatos que você ainda não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Isso é fé. Ninguém precisa de fé apenas para o mundo físico e material. Você precisa de fé para tornar evidente nesse mundo a realidade do mundo sobrenatural e espiritual, o mundo de Deus. É por isso que Jesus, ele olha ali para Tomé, e Tomé já tinha dado o recado: eu não vou crer se eu não ver e se eu não tocar o sinal dos cravos na mão dele. E ele disse: eu não vou crer.
Tomé é o legítimo crente incrédulo, é um crente ateu, que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Precisa de prova, precisa tocar, precisa ter coisas concretas para crer. E aí Jesus aparece diante de Tomé, e Jesus é muito delicado, Jesus é muito gentil. Jesus olha para Tomé e diz: coloca a mão aqui, Tomé. Se fosse eu, já esfregava a mão na cara dele, dizia: ó, está aqui, ó. Aí Jesus olha para ele e diz: seja crente e não incrédulo, porque você precisa ver para crer, mas bem-aventurado aqueles que nunca viram, mas creram, porque eles não andam por vista. Nós não fomos chamados para andar pelo que vemos, nós fomos chamados para andar por fé. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? A vida é pela fé, irmãos, a vida é pela fé, e a gente perde muito. Em último lugar, Hebreus 11:3 diz que tudo que existe no mundo visível foi criado no mundo invisível. Hebreus 11:3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é invisível, mas o universo é visível. O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Você só existe porque existe um mundo invisível. Esse planeta só existe porque ele foi criado no mundo invisível. Criar é isso. Você trazer do invisível para o visível. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque a gente sempre está trazendo as coisas do mundo invisível para o mundo visível. Quando você vai construir uma casa, pelo menos aqui em Gramado, se você vai construir uma casa, você pode até comprar o terreno. Aí você compra o terreno e já vai construindo a casa, sim ou não? Compra e já vai construindo? O que você tem que fazer antes de construir? Um projeto. Mas antes do projeto, você precisa ter a ideia. Quando você vai, não é? Se você já teve essa experiência, eu converso com pessoas que já tiveram essa experiência, e eles dizem: olha, eu planejei essa casa. E aí você, antes do projeto, você já idealiza a sua casa. E lá na sua mente você começa a imaginar a sua casa. Na sua mente você começa a imaginar entrando na sua sala, aquele sofá maravilhoso, que cabe 10 de você. Você começa a imaginar aquela tela na tua frente, né, de não sei quantas polegadas. Você começa a imaginar a sua cozinha, você começa a imaginar a sua varanda. Aqui em Gramado é frio, mas tem gente que adora uma piscina. Você começa a imaginar a sua piscina, e você não pode esquecer da churrasqueira para fazer o churrasco e convidar o pastor. Aleluia. Você começa a imaginar o seu quarto, você começa a imaginar, e você vai entrando na sua casa. E eu pergunto: tem casa já? Já existe? Ela existe aonde? No mundo invisível. Aí você chega lá para o arquiteto e você: é assim que eu quero. Ele desenha para você e coloca na imagem 3D e você diz: essa aqui é a minha casa. Aquilo é casa? É casa? Não, ela é o quê? Uma imagem da casa. Mas antes de você assentar o primeiro tijolo ou pregar a primeira tábua, se ela for de madeira, você já pensou, você já projetou, e tudo que vai ser executado no visível é a partir daquilo que foi planejado no invisível. Deus quer trazer projetos do céu sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus quer trazer projetos do céu para a sua vida em nome de Jesus. Deus quer trazer plantas do céu para a sua vida, para você construir a sua existência a partir da perspectiva de Deus. Amém, queridos? Nós fomos treinados ou fomos criados para viver nesse mundo invisível. Agora, eu quero rapidamente passar para você aqui algumas questões muito importantes, de que Deus nos posicionou no mundo espiritual. Se você recebeu a Cristo, se você é um servo, uma serva de Deus, se você já está em Jesus,
eu quero dizer uma coisa para você: você já está posicionado no mundo espiritual. Amém, gente? Quando eu comecei a falar sobre essa série aqui, né, algumas pessoas dizem, ei pastor, o senhor vai falar sobre guerra invisível, o senhor vai falar de principado, o senhor vai falar de demônio, o senhor vai falar de potestade, sim. Pastor, não mexe com esse negócio não, deixa quieto isso aí, pastor, não mexe nisso aí não, pastor, não mexe, se começar a mexer, pastor, esse negócio aí pode dar problema. Eu disse, irmão, não é se vamos mexer, não é se vamos entrar no mundo espiritual, no mundo espiritual a gente já está, no mundo espiritual a gente já está. O que a gente precisa aprender é como agir nele. E a Bíblia nos mostra como agirmos nele. O problema é que tem crente lutando a batalha e perdendo, porque não está sabendo lutar na esfera do mundo espiritual e sobrenatural. Então, quero trazer para você aqui, rapidamente, 5 verdades sobre o mundo espiritual, sobre um lugar que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala 5 vezes sobre este lugar, e na linguagem de Paulo, o nome do mundo espiritual, ou mundo invisível, Paulo chama de lugares celestiais. Você pode repetir comigo? Lugares celestiais. Agora, o que acontece nesse mundo espiritual, o qual nós estamos posicionados? Primeiro, é desse lugar, desse mundo espiritual, que fluem todas as bênçãos superiores da parte de Deus. As bênçãos superiores, as bênçãos que você não perde, as bênçãos que são eternas, Deus não libera para você a partir da terra, Deus libera para você a partir dos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não é que Ele vai nos abençoar, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é que Deus vai te abençoar, é que Deus já te abençoou. Mas pastor, eu estou buscando bênção A, bênção B e bênção C, e Deus ainda não me deu. Todas as outras bênçãos que você quiser na esfera da terra, é apenas um anexo daquilo que Deus já te deu, porque as bênçãos que você precisa para passar uma eternidade inteira garantida na presença de Deus, Ele já liberou sobre a sua vida através de Cristo Jesus. E quais são as bênçãos de Efésios capítulo 1? Primeiro, você é eleito e predestinado por Deus em Cristo Jesus. A segunda bênção está no versículo 7, que eu e você somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Entre eu e Deus, entre você e Deus, está tudo resolvido, porque no sangue de Jesus temos a redenção dos nossos pecados. Qual é a terceira bênção? Está ali, a partir do versículo 14, o selo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de que quando Jesus voltar, nós subiremos com Ele, porque o selo do Espírito Santo é garantia de que nós pertencemos a Deus. Então, quais são as bênçãos espirituais? Eleitos pelo Pai, remidos pelo Filho e selados com o Espírito Santo. Bênçãos poderosas. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida no dia a dia? Tudo. Isso te traz uma nova identidade. Nós vivemos num mundo órfão, nós vivemos num mundo de pessoas carentes, de pessoas que estão carentes de amor, carentes de afeto, carentes de atenção, pessoas que precisam de elogio e de validação, pessoas que não têm firmeza na sua identidade e estão procurando validação e aprovação dos homens. Mulheres que estão mendigando amor dos seus homens, dos seus amantes ou do seu marido. Homens que estão mendigando o amor das suas mulheres, das suas amantes, de todas as quais ele quer se aproximar para se sentir amado. Filhos que estão mendigando o amor dos pais.
e pais que estão mendigando o amor dos filhos. Por quê? Porque nós não conseguimos entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você aqui em nome de Jesus: ninguém vai te amar mais do que Deus, ninguém vai te amar mais do que Deus, ninguém vai te validar mais do que Deus. Então eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo desta verdade. Pare de ficar mendigando o amor das pessoas aqui da terra, porque nas regiões celestiais você já é eleito, você já é redimido e você já é selado com o Espírito Santo de Deus. Pare de ficar mendigando validação, atenção, elogios das pessoas da terra. Você já é escolhido, você já é redimido e o Espírito Santo está sobre você. E é a presença do Espírito Santo que garante a tua filiação, porque Paulo disse que aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Bênçãos que você precisa, está liberada para você dos lugares celestiais. Toma posse dela nessa noite em nome de Jesus. Toma posse dela nessa noite em nome de Jesus. Número 2, é desse lugar que Cristo exerce a sua autoridade sobre tudo. Efésios 1, 20 e 21. Deus exerceu sobre Jesus o seu poder, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita. E aonde que Deus colocou Jesus para se assentar? Nos lugares ou nas regiões celestiais. Agora, o que Jesus está fazendo ali nas regiões celestiais? Deus colocou Jesus muito acima de todo governo e de toda autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Jesus está governando os céus, Jesus está influenciando a terra, porque Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso, nos lugares celestiais, acima de qualquer poder aqui nessa terra. Eu quero dizer uma coisa para você: o mundo está preocupado com Putin da Rússia, com Xi Jinping da China e com Donald Trump nos Estados Unidos. Jesus está muito acima de todos estes poderes, e todos estes reis se dobrarão diante de Jesus Cristo e deverão dizer que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Jesus está muito acima deles nos lugares celestiais. Agora o próximo ponto é extraordinário, porque Deus ressuscitou Jesus e colocou Jesus aonde, gente? À direita dele aonde? Nas regiões celestiais. É maravilhoso ter Jesus assentado nesse lugar, sim ou não? É maravilhoso saber que o teu Salvador está acima de tudo. É maravilhoso saber que o teu Salvador exerce autoridade, sim ou não? Agora, olha o que Ele fez com você, que já aceitou Ele como Salvador, que estava morto e morta em delitos e em pecados, e Ele te ressuscitou. Efésios 2 e 6. Deus nos ressuscitou com quem, gente? Com Cristo. Primeiro Deus ressuscitou quem? Jesus. E colocou Ele aonde? Nos lugares celestiais. Depois Deus fez o quê? Ressuscitou a nós. E o que Deus fez com a gente? Deus nos colocou aonde? Nos fez assentar aonde, gente? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Dá para dar um glória a Deus? Deus coloca Ele à sua direita nos lugares celestiais. Aí Deus diz o seguinte: todos os que aceitarem o meu Filho também serão ressuscitados. O dia que você aceitou a Jesus,
Deus ressuscitou você de entre os mortos, e Deus colocou você também assentado com Jesus nos lugares celestiais. Escuta o que eu vou te dizer aqui nessa noite. Hoje nós falamos muito sobre marketing, falamos muito sobre branding, falamos muito sobre posicionamento de marca, mas no que diz respeito às questões espirituais, você não precisa de marca, você não precisa de branding, você não precisa de posicionamento, porque você já está posicionado em Cristo Jesus, diante da presença de Deus, nos lugares celestiais. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você tem que parar de querer lutar nas questões da terra, a partir da terra, porque você espiritualmente está posicionado no mundo espiritual. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo onde é que Deus te colocou? Então eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: para de ficar vivendo essa vida medíocre. Para de ficar vivendo essa vida de síndrome de patinho feio, reclamando de tudo e de todos, e querendo que todo mundo tenha compaixão de você, pena de você. Não, você já está nos lugares celestiais. Nós precisamos começar a viver a partir do lugar que Deus nos colocou. Vou repetir. Nós precisamos começar a viver a partir do lugar que Deus nos colocou. Amém, gente? Ele já te colocou lá. Agora, Ele não te colocou lá para você ser prepotente, não. Deus te colocou lá para abençoar os outros. Porque esse é o objetivo. Deus sempre nos coloca em lugares de influência para abençoar as outras pessoas e levá-las para esse lugar também. Amém, queridos? Deus não nos colocou ali para subjugarmos ninguém. Quarto lugar, é nesse lugar que somos chamados a exercer influência. Efésios 3:10. E esse texto para mim aqui, queridos, é poderoso e profundo. Paulo está dizendo: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo aqui está dizendo que existe uma coisa poderosa que ele vai chamar de multiforme sabedoria de Deus. Você pode repetir comigo? Multiforme sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que essa multiforme sabedoria de Deus, ela precisa ser conhecida de quem? Dos poderes e autoridades que estão aonde? Nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo que tem coisas na sabedoria de Deus, preste atenção aqui, tem coisas na sabedoria de Deus que os seres espirituais não conhecem. E Paulo está dizendo que tem alguém que vai ensinar para eles algo da sabedoria de Deus que eles não conhecem. E quem é que vai ensinar isso para eles? O que diz o texto? Quem é que ensina? A igreja. Por quê? Porque a igreja está nos lugares celestiais. Gente, quando eu comecei a olhar esse versículo, isso me impactou a minha vida. Porque em Cristo Jesus, eu e você fomos chamados para ensinar os seres espirituais a multiforme sabedoria de Deus no nível que eles ainda não conhecem. Você já parou para pensar a responsabilidade que Deus colocou sobre a igreja dele? Ensinar a sabedoria dele para seres espirituais, manifestar a sabedoria dele de uma forma tão poderosa que ela impacte o mundo espiritual. O
que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que a igreja de Jesus, ela está muito aquém do que ela foi chamada para ser. Por quê? Porque se Deus depositou a multiforme sabedoria dele em nós, para inclusive manifestar e tornar ela conhecida dos seres espirituais no mundo espiritual, a gente vai ter que avançar muito. Porque a gente continua caindo nos mesmos erros, cometendo os mesmos pecados. Está na hora da gente avançar, gente. Está na hora da gente crescer. Porque quando eu olho para a igreja evangélica no Brasil e tudo que muitas igrejas estão fazendo, eu digo, Senhor, se o Senhor depender dessa igreja para ensinar o mundo espiritual, se depender dessa igreja para impactar o mundo espiritual, ele não vai ser impactado. O mundo precisa começar a ter expectativas grandes em relação a nós. Não somente para sermos pessoas de boa índole, mas para sermos pessoas que tragam soluções do céu para a terra. Amém, gente? Se uma pessoa estudar em Harvard, em Yale, no MIT, se ela fizer PhD em qualquer uma dessas faculdades, a gente vai ter grandes expectativas sobre ela? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você estudou nas melhores universidades. Pressupõe-se que quem estudou ali está sendo preparado para ser um grande profissional, um solucionador de problema, alguém que você pode esperar que algo extraordinário saia dali. Aí eu fico perguntando, você vem da onde? Eu sou da igreja. Você vem da onde? Eu sou da Assembleia de Deus. Você é o quê? Cristão. Que expectativa que o mundo tem? Que expectativa que o mundo tem? Está na hora de nós começarmos a assumir a responsabilidade que Ele nos deu em nome de Jesus, de sermos quem Ele chamou para ser. Que quando alguém souber que você saiu dessa igreja, que você foi formado nessa igreja, que você foi treinado nessa igreja, o mundo tenha expectativas extraordinárias também. Porque essa pessoa tem soluções do céu para a terra. Assim como José estava no Egito e o faraó não sabia nem o que tinha sonhado, alguém chegou para ele e disse, tem um Zé lá na prisão, manda chamar ele, conta o teu sonho para ele. E a Bíblia diz que chamaram um preso, mas que tinha conexão com os céus. E ele interpretou e disse tudo o que faraó tinha que fazer. É como Daniel, naquela orgia da Babilônia, no capítulo 5, depois que Belsazar fez aquela orgia lá no palácio dele, aparece uma mão invisível, escrevendo um algoritmo na parede. Aquela mão começa a escrever um algoritmo, um código, uma linguagem. O rei olha e fica apavorado, porque ele não sabia o que era. Manda chamar todos o pessoal da TI aí, o pessoal dos algoritmos, o pessoal da inteligência artificial. Vem aí, vamos ver o que está escrito. Ninguém sabe. Então chama macumbeiro, chama cartomante, chama quem lê mão, chama quem lê carta, chama todo mundo aí para nós. Decifra. Não tem como decifrar. É indecifrável. Mas eu sei que tem uma coisa ali. Aí a rainha mãe chega e diz, só tem uma pessoa aqui nesse teu reinado. Uma pessoa que lê esse tipo de algoritmo. Onde é que ele está aqui? Não, ele não, nesse tipo de festa ele não vem. Quem é ele? É Daniel. Aleluia. Daniel chega naquele ambiente, olha para o algoritmo e diz, você não sabe não? Facinho. Você tem certeza que quer que eu diga para você o que está escrito ali? Fala, Daniel, o que está escrito? Deus colocou um ponto final no teu reino, e hoje você vai ser conquistado pelo reino da Pérsia. Mal Daniel acabou de falar, o rei Dário invade a Babilônia, mata o rei,
toma todo o império da Babilônia, mas Daniel ele preserva e ainda promove ele de cargo. Porque Daniel tem soluções do céu para a terra. Está na hora da gente começar a assumir essa posição. Você está muito terráqueo. Você está muito da terra. A gente tem que ser mais do céu, gente. E em último lugar, é nesse lugar do mundo espiritual que nós devemos travar as nossas maiores batalhas. Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Eu podia fazer uma série só desses 5 tópicos, mas a nossa série vai ser só sobre esse último aí. Como lutarmos e vencermos no mundo espiritual. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?